Boa tarde, tudo bem? Vamos começar agora mais uma live. Hoje sou eu, Amilcar Santos, do Nota Total, que vou chamar as minhas queridas amigas Ludmila Meireles e Silvânia Santos para participar, para falarmos a respeito de profissões, a respeito de escolhas profissionais. Então, para participarem, e vai ser bem interessante falar com elas e compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. Olá, Olá, Silvânia, tudo bem? tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Liguei meu fone, mas não funcionou, não. Vou sem fone. O meu fone aqui também parece que está confuso um pouco, pelo menos. Ah, ele desconectou aqui, não sei o que aconteceu. Estou tentando ver se A o gente meu está chegando funciona. ali. Oi, Olá, Lud, Olá, olá. Estou ouvindo vocês tudo dois bem? muito bem. Escutei agora aí vocês falando do fone, mas É, tá ótimo o seu. Não então, tá fazendo diferença, não. estamos, Tá tranquilo. então ótimo. Deixa, Bora sem fone. deixa eu até chamar umas pessoas aqui, convidar com um Vou fazer isso também. aviãozinho. E Voltou. meu fone não quis funcionar mesmo, não. Olá, Rayane, tudo bem? O meu eu já tirei logo. Pois é, coisas Mas da tá tudo tecnologia certo, às viu, vezes gente? acontecem. Pois é. É do lado de cá, tá vendo? Só do lado de cá do Atlântico. Dessa vez a confusão foi de cá. Muito bem. Então, vamos lá, né? Começar agora a falar sobre o tema de hoje, que é um tema importante. Vamos começar a falar um pouco mais com os jovens, né? É importante a gente falar com eles e estabelecer uma relação mais próxima e mais orientadora, né? Acho que é um momento de escolhas, é um momento em que eles precisam. E no caso da educação brasileira, né? É importante falar que nós temos dois gargalos, né, dois funis importantes. Um é ali no final do ensino fundamental, quando o aluno está no nono ano e tem que fazer uma escolha, onde que ele vai estudar, é, para que escola ele vai, se ele vai fazer uma formação técnica ou não. E temos Uhum. os estudantes do ensino médio que vão fazer o famoso Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é também um outro direcionador importante na vida deles, né? E diante disso a gente Sim. tem que pensar no quanto é uma fase importante e difícil para eles, quando eles não têm nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de suporte. E aí, como Uhum. nós do Arshot trabalhamos, né, com esse processo de autodesenvolvimento, isso não tem idade, né? Nós sabemos que as pessoas podem trabalhar isso em qualquer idade, em qualquer momento da vida, em qualquer fase em que estejam, porque é importante a gente se conhecer, saber os nossos limites, os nossos sonhos, as nossas potencialidades, para podermos desenvolver e podemos chegar onde temos que chegar. E, nesse momento, fazer essas provas, é, para fazê-las, é determinante se conhecer, para saber as aptidões e poder fazer escolhas mais assertivas e que tenham uma durabilidade maior, né? Porque senão a gente passa a ter um problema em relação a essa volatilidade, né? Cada hora houve né? Houve família, houve amigo, houve mercado, fica preocupado se vai ter ou não emprego, se vai ter ou não remuneração, e dá atenção para tantas informações externas que não olha para dentro de si, né?
E como a Lud fala muito desse autodesenvolvimento, isso para o jovem é importante demais, né, Lud? O Amilcar é fundamental, na verdade, né? Porque é justamente a partir do momento que você sabe quem você é que você vai traçar, né, quais são as estratégias assim mais assertivas para você chegar aonde você quer chegar. Porque se você não sabe nem quem é você, você consequentemente não sabe onde você está e nem sabe onde você quer chegar. E aí Sim. quem não sabe onde quer chegar, né? Qualquer caminho para chegar lá serve. Ou seja, se você ficar dando voltas e mais voltas e mais voltas, né? Você pode até chegar em algum lugar. Aí na hora que você chegar lá, você vai falar assim, gente, será que era isso mesmo? E a sensação que dá é que você está perdendo tempo. Eu já até dei um exemplo aqui antes, que é tipo, parece que você está andando numa esteira, né? Que você anda e não sai do lugar. Então, a partir do autoconhecimento, até mesmo da análise de perfil comportamental que está dentro desse autoconhecimento, a pessoa vai tendo a clareza das habilidades que ela tem, né? Habilidades emocionais, habilidades até técnicas, né? Então, a partir desse momento, vai abrindo, como o próprio nome do Arshot fala, que né, vai clareando, vai dando aquela luz no caminho da pessoa e ela vai entender. Porque quando a gente faz, às vezes, um teste vocacional, ali vai te dar que você tem aptidão, às vezes, para umas 5 profissões diferentes, mas e afinal, né? Qual dessas 5 que é realmente aquilo que vai me trazer assim uma alegria, uma motivação, né? O que vai me fazer realmente vibrar e levantar da cama todos os dias, sabendo, né, bem onde eu quero estar, com quem eu quero estar, onde eu quero chegar. Eu até estava conversando isso com uma amiga minha em Belo Horizonte e ela falou: não, quando eu fiz meu teste vocacional, falou que eu tinha aptidão para direito, para veterinária, para não sei o quê, para não sei o quê. E aí ela falou assim: e afinal, né, E agora? o que, onde eu devo ir, né? O que eu vou escolher, né? Então, assim, não tem como. Não tem como se você não partir de você, né? De dentro de você, que eu falo que as pessoas pensam que é o que está do lado de fora que comanda a vida da gente, que comanda o que está dentro, mas é justamente o contrário. É o que está dentro de você que vai determinar tudo que está na sua volta. Então, saiba quem você saiba quais são todos os seus dons, talentos, habilidades, que isso daí vai tornar o seu caminho mais fácil, mais leve, né? Claro que não vai impedir os obstáculos, não vai impedir que pedras estejam no caminho, mas até o seu olhar para aquilo ali, né? Você vai ter um olhar de mais amor, de mais gratidão, e vai falar assim: não, eu amo problema, pode chegar que eu resolvo todos. E eu resolvo todos. E aí, com certeza, essas resoluções vão aparecer e se torna mais fácil mesmo. E principalmente para o jovem, né, que está numa fase em que ele está se conhecendo, né, porque tem isso também, uma época em que ele ainda tem dúvidas de quem ele é, como ele funciona, né, o que é dele, o que é da família, o que é do grupo de amigos, né, porque é uma fase em que se tem muita necessidade dessa aceitação, né, então de ser aceito no grupo que ele está, ser aceito na família. E aí, o que é dele? O que é de fato os gostos que ele tem, as escolhas que ele quer fazer por ele mesmo, né? Então, esse autoconhecimento, na verdade, quanto mais cedo começar, melhor, né? Porque vai ajudar a esse processo de escolha, né? E essas decisões serem mais assertivas. Não quer dizer que se fizer uma escolha que lá na frente veja que não é a sua melhor área de atuação, de formação, de carreira, que ele não possa mudar, pelo contrário.
nós aqui somos exemplo de mudança, né? Todos três passaram ou estão passando por um processo de mudança de carreira, de escolha profissional. Mas quanto mais a gente tiver mais tempo trilhando um caminho que nos traga essa realização, essa satisfação, melhor para que a gente possa se sentir produtivo mesmo, naquela produtividade positiva, favorável, né? Que favorece para que as coisas aconteçam, né? E não sair de casa para ir para a escola, para ir para a universidade, não era bem isso que eu queria, já ter essa dúvida ou ter a certeza de que não é aquilo que quer. Mas eu vou ter que levar o curso até o fim, porque, e aí tem vários motivos, né? Então, quanto mais ele fizer essa escolha de uma maneira consciente do que quer, e até de às vezes conseguir mostrar para a família, né? Olha, pai, mãe, por que eu quero escolher isso, né? Por que eu escolhi esse curso e não o que vocês acham que seria o melhor para mim? Se ele se conhece, tem essa percepção das escolhas que ele quer fazer de uma maneira consciente, até para fazer essa defesa, né? Apresentar para a família o porquê essa escolha, e a família compreender que é uma escolha consciente, né? Que tem ali sim uma maturidade dentro daquela escolha, a família também vai ter mais segurança de caminhar junto, né? Nas escolhas que esse filho está fazendo, que esse adolescente está decidindo para a vida dele. Então, a importância de se conhecer, da família, dar o suporte para que esse jovem se conheça e faça as melhores escolhas, né? Também é importante isso. Ô, Sil, só pegando um gancho aqui, como que é importante ter essa consciência, porque, por exemplo, quem é da nossa idade e tem filhos hoje que vão, né, fazer vestibular, na nossa época tinha meia dúzia de profissões, né? E hoje em dia o que vem mostrando aí que o mercado de trabalho tem uma flexibilidade enorme e ele muda a cada instante. Até mesmo as profissões que são antigas aí no mercado, que já existem há muitos e muitos e muitos anos, elas também sofreram muitas transformações e inovações, né, com a tecnologia. Então, às vezes a pessoa chega para o pai e fala de um curso que o pai não faz nem ideia também de que é aquele curso, né? O que apresenta naquele curso, porque na época dele ele não existia aquilo ali, né? Eu assisti uma palestra, né? Uma aula, na verdade, do Maurício Benvenuti, que é lá do Vale do Silício, né, da Startse, que é uma empresa de educação, e ele falou que 60% das crianças de hoje vão trabalhar em profissões que nem existem ainda, ou seja, para a gente ter essa consciência de como tudo está mudando, né, como que tudo muda o tempo inteiro. Então, como você que está do lado de fora vai julgar uma escolha de uma pessoa, né, desde, claro, que ela esteja realmente ciente dessa escolha, mas como que você vai julgar se você não tem o entendimento do que é, né, essa escolha, essa nova profissão que está aí? Então, para os pais também conseguirem ter um diálogo aí com seus filhos, também buscar entendimento aí do que é, né, essa escolha que ele está querendo fazer, né, onde que ele está querendo chegar com essa escolha, porque isso daí é muito importante os adultos aí estarem também bem informados, né, da onde que meu filho quer chegar, onde que meu filho quer ir, isso daí também é importante. Eu vou aproveitar aqui a pergunta da Gláucia, né, para falar um pouco dessas profissões aí que a gente vai abordar. Mas a Gláucia perguntou assim: eu deixei meus filhos decidirem o que querem. Será que eu deveria ter metido o bedelho nessa escolha? Gláucia, eu não acho que os pais, quando conversam com os filhos, estão metendo o bedelho. Eles estão, na verdade, tentando trazer uma orientação dentro daquilo que eles conseguem. Então, nós sabemos que há pais que são mais instruídos, que são mais ligados no mercado, que têm uma visão um pouco mais
abrangente do que é o mundo e das transformações, e nós sabemos que há famílias extremamente carentes que não têm acesso à mínima informação, além daquela básica que chega para elas. Muitas vezes chega pela televisão, por telejornais e por até mesmo outras fontes que não são necessariamente as mais adequadas. Então, não é... Ninguém tem que necessariamente interferir, mas trazer reflexões faz parte, que é o que nós aqui fazemos, né? O nosso trabalho aqui é bem esse, é de trazer ali as reflexões a partir do autoconhecimento. Porque se você faz uma escolha apenas olhando para fora, você muitas vezes pode cometer o erro de não fazer uma boa escolha, porque ela não está em sintonia com quem você é por dentro. E aí entram as frustrações, aí entram as decepções, aí entram as insatisfações por N motivos. Né? É a culpa do chefe, é a empresa que não oferece isso, é o meu colega de trabalho que tem um problema. Nós começamos a transferir todos esses sentimentos negativos para o nosso entorno, na hora de trabalhar, na hora de estarmos ali exercendo essa nossa escolha, porque não foi uma boa escolha, ou pelo menos não foi a escolha adequada naquele momento. Né? Como nós três aqui do Archote já passamos por transição, por mudança de carreira, nós sabemos muito bem o que é você estar num ponto em que aquela carreira não te atende mais e você planeja e faz uma migração para um outro caminho. E não há problema nenhum em fazer isso, né? É algo que eu acho que é importante deixar claro. As mudanças podem acontecer ao longo da vida. Ninguém é alguma coisa, a gente está alguma coisa, a gente está numa profissão, a gente está num determinado relacionamento, a gente está com um grupo familiar. Mas a gente não é. Então, quando a gente tem essa consciência, isso ajuda, porque nós conseguimos ver essa realidade como algo que pode mudar. Isso é possibilidade, não é certeza também. Há pessoas que ingressam na profissão e de cara dão super certo e vão seguir até o fim, e isso é ótimo. Mas esse não é o único caminho. E esse não é o mundo perfeito, ele é o mundo daquela pessoa. Então, quando a gente traz para a individualidade, facilita essa análise e esse entendimento. E é por isso que a gente tem que pensar muito em quais são as profissões desse momento contemporâneo e quais são as profissões que nós teremos num futuro próximo. Porque o mundo está em mudança constante e agora vivendo uma mudança ainda mais rápida. Porque a constância e a rapidez são coisas distintas. Ele sempre mudou, isso é constante. Mas a velocidade com que as mudanças têm acontecido tem sido muito rápidas. Tanto em relação à tecnologia, quanto em relação a abordagens diferenciadas daquilo que nós já conhecíamos. Então, quando nós começamos a olhar para isso, nós temos a certeza de que essas mudanças que estão aí, constantes e rápidas, elas vão com certeza impactar na vida desses jovens. Assim como impacta na vida nossa de adulto, que nós hoje não podemos mais parar nem de ler, nem de estudar, nem de estar atualizado, né? Já foi o tempo em que as pessoas faziam uma faculdade e estavam felizes, né? Agora pronto, eu já sei tudo que eu preciso para minha profissão. Não sabe mais, e o mundo contemporâneo tem deixado isso muito claro. E o que nós queremos também trazer é uma leveza para esse processo, porque não adianta tornar isso um fardo. A gente tem que ver essa mudança e essa necessidade de atualização como algo inerente à nossa vida, assim como nós trocamos de roupa quando ela fica velha, desgastada, né? E colocamos uma roupa nova, nós vamos fazer isso com o nosso saber. A gente vai pegar aquilo que já está ultrapassado e que não serve mais e separar e colocar o novo no lugar. E aquilo que serve até hoje a gente mantém. Então, eu acho que essa é uma boa metáfora para a gente pensar nessa escolha e em como orientar e trazer um pouco mais de tranquilidade para esse processo. O amigo, diga. deixa eu só, eu gostaria só de responder a Gláucia aqui também, que eu gostei muito dessa fala dela, porque me remeteu a mim mesma, na verdade.
tá? Então eu vou responder a Glaucia de acordo com com o que eu vivi dentro da minha casa, né? O meu pai também fazia exatamente isso que ela falou. Ele deixava a gente escolher, tipo, você quer fazer isso? Ok, a escolha é sua. Na cabeça dele, eu penso, porque meu pai era uma pessoa extremamente bem instruída, né? Para a época, então, ele tinha 2 cursos superiores, tinha mestrado, tinha doutorado. Então, assim, era uma pessoa que não era para falar que, ele não tinha conhecimento, né? Pelo menos o técnico ele tinha bastante. Mas ele acreditava que o que eu escolhesse, porque ele foi assim com ele escolheu e para ele deu tudo certo, no sentido que ele foi assertivo na escolha dele, mas não necessariamente para mim foi, entendeu? Então, se ele tivesse sentado comigo e tivesse me questionado, né? Mas o que te levou a escolher essa profissão? Né? O que você pensa sobre ela? O que você sabe sobre ela? Não é nem questão financeira, não. É questão de aptidão mesmo, de entendimento do que se trata, né? O que vai encontrar, né? Que Quando vai... for viver aquela profissão, né? Isso, sabe? Então, assim, isso hoje, olhando para trás, eu falo assim, olha, eu podia ter feito diferente se eu soubesse mais a respeito, ou se alguém tivesse me instigado, porque falar que um menino de 17, 18, 19 anos olha para uma profissão e fala assim, isso aqui eu estou escolhendo essa profissão para sempre, então, porque o primeiro pensamento é esse, né? Eu vou escolher essa profissão para sempre. Né? Então você cai aí no meio de um labirinto, tipo assim, como é que eu saio daqui, né? Eu sei como que eu entrei, mas e agora? Como eu saio daqui, né? Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiz a faculdade, ainda trabalhei vários anos na faculdade. Eu cheguei num momento que não estava dando mais para mim. Eu olhei e falei assim, mas o que eu vou fazer, sendo que eu só sei fazer isso, né? Na minha cabeça eu só sabia fazer aquilo. Mas não é assim, nós temos muitas habilidades e temos várias outras que podem ser desenvolvidas, desde que você tenha esse entendimento. Né? Então, para facilitar a vida assim, e fazer diferente, né, do que eu, por exemplo, vivi, né, dentro da minha casa, foi que surgiu o Archote, justamente para a gente poder ter essa clareza. Na época, né, na minha época dos 18 anos, não tinha esse tanto de orientação direcionada dessa forma, né, e personalizada dessa forma que a gente está fazendo hoje. Não tinha, mas os questionamentos sempre existiram, né? Podia ter, se eu tivesse sido mais assim, digamos, prensada na parede, digamos assim, eu ia ter que buscar, tipo, vou procurar saber mais a respeito, não é só ir lá fazer e ver o que vai dar, né? Porque o ver o que vai dar pode aí te causar alguns danos, né? Ou atrasar seu processo em algum tempo, né? Então, a meu ver, vale sim essa conversa, esse questionamento, né? Saber da onde vem essa vontade de fazer esse curso, né? Eu acho que, assim, uma coisa que pode parecer que é sinônimo, né, quando a Glaucia fala, e a Glaucia vai ficar aí de modelo, né, para a nossa conversa, a pergunta dela. O meter o bedelho não é decidir pelo outro. Então, assim, se o meter o bedelho for
isso que a Lud trouxe, né? De perguntar por que você quer essa profissão, o que você conhece dessa área, o que você conhece da carreira. Conhece alguém que faz essa atividade? Você não acha que vale a pena conversar mais sobre isso? Quais outras opções, possibilidades, enfim, né? Conversar sobre isso é melhor do que dar a oportunidade, ouvir o que esse jovem, né, tem para dizer, o que ele realmente tem de informação. Às vezes não conhece profundamente daquele assunto, só ouviu dizer. Então, a família ir junto no sentido de pesquisar mais daquela área de conhecimento, buscar algum profissional que conheça para falar daquela profissão, por exemplo, trazer para o Archote para poder receber, né, essa orientação, conhecer o seu perfil, conhecer as suas habilidades, né, mais profundamente, para daí facilitar e favorecer esse processo de escolha, mas não decidir ou intimar a pessoa, né, ou aquele jovem, você vai fazer direito, você vai fazer medicina, você vai fazer fisioterapia, né, ou você vai fazer Cefet, que foi o meu caso, né, vai fazer edificações no Cefet, porque você já sai de lá com uma carreira. Ou você vai fazer Cefet, escolhe o curso, mas é Cefet. E aí lá fui eu olhar para a grade dos cursos do Cefet e falar, caramba, né, não tem nada de humanas, o que eu vou fazer aqui? E aí eu falei, menos pior é edificações. Claro que não deu certo, né? Fui reprovada 2 anos, reprovada há 1 ano. O segundo, minha mãe me tirou antes. Falando, deixa eu tirar essa menina antes, ela perdeu o 2º ano. Mas por quê? Porque não tinha nada a ver com o que seria a minha área de interesse, com as minhas habilidades. Mas eu não tinha orientação para falar o que eu queria fazer, também estava perdida, né? 15, 16 anos, estava perdida nesse meio, e ela decidiu com a melhor das intenções. Por quê? É uma escola que você sai de lá com um curso profissionalizante, está pronta para o mercado de trabalho. Esse era o pensamento de anos atrás. Porque ela também saiu, né, quando foi estudar, foi em busca de algo que já saísse como uma profissão e dali já conseguisse, né, criar o seu rumo profissional. Mas depois dali eu fui fazer realmente alguma coisa que fazia sentido para mim, né? E aí fui para a área de humanas, aí fui fazer magistério, aí fui fazer pedagogia pela minha escolha e fui para a área de recursos humanos. E mesmo assim, se for pensar, foi uma mudança de carreira, né? Tinha tudo para estar em escola, sala de aula, professora, supervisora ou orientadora, que eram as cadeiras da pedagogia, mas o meu estágio me levou para a área de RH. E aí? Fiz toda a minha carreira em recursos humanos, né? Então, eu acho que o meter o bedelho, no sentido de levar informações, de ouvir o que esse jovem quer e ajudá-lo nas escolhas, é ok. O meter o bedelho do decidir por ele, né, e resolver as situações, aí é um caso a se pensar, né? Porque realmente pode estar levando para uma área de formação que não está direcionada para o que esse jovem quer e perder no sentido de a gente não perde conhecimento, não perde experiências, né? O que eu vivi no Cefet me levou para um outro nível quando eu saí dali, né? Quando eu cheguei lá no Instituto de Educação, já fui com uma outra maturidade, né? Vivi experiências no Cefet que eu guardo até hoje, né? Mas eu poderia já ter antecipado esses 2 anos que eu fiquei no Cefet fazendo um outro curso, né? E vivendo outras experiências. Então, acho que o importante desse meter o bedelho da família é pensar como que eu estou realmente contribuindo para o desenvolvimento desse jovem, para a escolha, para ajudá-lo no processo de tomada de decisão, né? E não decidir por ele, que eu acho que esse daí pode ser um ponto mais arriscado, né? Nem solto demais, nem decidido pela pessoa. É trazê-lo para o meio, afinal de contas é a vida dele, são as escolhas que ele vai fazer para a vida dele, né? E começar a tomar consciência da importância dessas tomadas de decisão, das escolhas que faz na vida, né? Como diz aquela velha música, né? Quem vai saber as dores e as delícias de ser o que vai ser a pessoa que está atuando naquela profissão, né? Então a gente precisa ter isso em mente, e aí é claro que nós, do Archote, por mais que tenhamos toda a nossa experiência e todo o nosso conhecimento acumulado para ajudar e para contribuir, mas nós vamos pedir ajuda também. Então, nós temos aí o nosso projeto, que é de trazer convidados para falar com vocês, né? Então, a nossa audiência vai poder contar com profissionais de áreas diversas
que vão poder tratar do assunto, né? Que é profissão, mudança de carreira e principalmente essas escolhas. Vai ser um projeto novo que a gente vai desenvolver agora a partir desse segundo semestre. E aí eu vou convidar aí a Lúdia ou a Silvânia, né? Quem quiser falar aí um pouco mais do assunto. Eu só vou levantar essa bola e vocês podem aí falar à vontade. Então, a intenção é que a gente possa ouvir, para além de nós três, né? Quem mais pode trazer contribuições sobre as mudanças de carreira, as escolhas de carreira, o mercado de trabalho hoje, como está, né? Como estão as novas profissões e as novas possibilidades de desenvolvimento de carreira para o futuro, né? O que nós ainda não conhecemos bem, né? Eu sei que tem lá as empresas que contratam as pessoas para desenvolver games, desenvolver jogos, mas eu não conheço, né? A fundo. E aí nós estamos com um convite aí acontecendo para trazer uma pessoa dessa empresa para falar para a gente. Quem trabalha como desenvolvedor de jogos, de games, que a molecada hoje toda fala, eu quero desenvolver jogos, né? Eu quero desenvolver essas possibilidades aí, me tornar, inclusive, a gente já sabe que tem pessoas que disputam, né, em nome dessas empresas, os games pelo mundo, e que isso já é reconhecido como uma atividade profissional. Mas quando o adolescente fala para o pai isso, ele arrepia o cabelo, fala, como assim esse menino vai ficar desenvolvendo jogo? Como isso funciona, né? Então, trazer profissionais que tragam, que falem para nós como essas carreiras estão acontecendo no mundo real, né? Porque existe o mundo real. Ele está lá falando de jogo, mas tem um mundo real. Como isso acontece? Quais os conhecimentos que essa pessoa precisa ter? Quais as habilidades que ele precisa desenvolver para estar nesse ambiente, né? Quais as possibilidades de carreira futura que esses jovens podem ter trabalhando numa empresa de games, por exemplo? E pessoas que fizeram transições de carreira, como a Lud, por exemplo, deu o exemplo dela, né? Que começou numa atividade, foi trabalhar depois em outra área e realmente se encontrou naquela outra área. O que levou a esse tipo de mudança, né? Quais as inseguranças, quais as dificuldades e até a tomada de decisão. Vou mudar de carreira, que não é uma coisa simples também, né? Mas como que esse processo se desenrolou? Até para que a gente possa falar tanto para o jovem que está fazendo a escolha, quanto para aquele adulto que está numa fase de transição de carreira, que está querendo se ver num outro ambiente, num outro contexto profissional e está exatamente nesse momento de decisão. Então, trazer esses convidados, né, para trocar conosco, para trazer mais pessoas e mais informação para que a gente possa contribuir aí com vocês. Ô, Sil, eu até me lembrei agora de um caso, porque que me veio aqui na memória assim agora. Justamente pegando um gancho na sua fala, né? O meu enteado, ele vai fazer design de jogos, né? Ele na PUC Minas tem jogos digitais, né? Tem um curso que chama Jogos Digitais e ele está querendo fazer esse curso. E está até olhando algumas possibilidades fora do país também, né, como estudar fora, está vendo aí essas possibilidades. Mas o caso que eu lembrei foi que um dia ele estava contando isso para o meu irmão, sabe? Para você ver como que a mentalidade dos pais, né, o que a gente falou um pouco antes, precisa acompanhar a velocidade aí das mudanças, né? Porque o meu irmão virou para ele e falou assim, mas não seria bom, às vezes, você fazer, não sei, umas ciências da computação e depois você especializar nisso, tipo, firmar um pé no conhecido, né? Para depois ir. Aí ele falou assim, não, mas eu detesto matemática, o meu negócio não não é esse, o meu negócio não é programação, não, né? É criar as histórias por trás. Ele gosta do conteúdo, né? De como desenvolver aquelas do histórias. Ambiente, né? Então, assim,
Aí meu irmão ficou olhando e falou assim, ah, tá, mas tipo, um ataque não tá entendendo Não nada, me né? convenceu, não, né? Não me convenceu, não. Nem sei do que ele tá falando, né? E você pensa que o meu irmão tem uma filha de 6 anos, e na hora que ela chegar na fase, né, dos Imagina. 17, 18, o que vai É, ser, né, se ele não acompanhar isso daí e ver, né, que tudo está mudando o tempo todo e que realmente, talvez, assim, a filha dele vai fazer uma profissão que ele nunca escutou na vida, né? Como exatamente. Que ainda nem existe hoje, que não né? Que existe. daqui 7, 10 anos é que vai realmente estar acontecendo. E aí, exatamente por isso, a família tem que estar muito antenada, né? Antenada nesse sentido, você não precisa ter informação de tudo, até porque hoje, na velocidade que está, ninguém tem informação sobre tudo, né? Mas buscar quem possa dar suporte, né? E também acho que o grande movimento da família é estar aberta para esse tipo de mudança de mindset, de forma de pensar, né? E realmente começar a se abrir para essas possibilidades, né? Porque se ficar, não, mas isso não vai funcionar, e já cortar logo ali, né, a possibilidade do filho que está querendo fazer uma escolha muito diferente, aí está evitando, às vezes, né, evitando que um potencial, um talento se desenvolva ali fortemente, uma habilidade importante, por não acreditar que aquilo vai ser possível, ou por não ser aquele ambiente confortável, né? Ah, não está escolhendo nenhuma das profissões principais que a gente conhece, é uma coisa diferente, isso é modinha, né? Isso é moda, isso vai passar. E às vezes não vai, veio para ficar e tem possibilidade de desenvolvimento, né? Então, é essa que é a intenção, né? Trazer pessoas da vida real, né? Para poder trazer esses assuntos que parecem ser de um mundo fictício, mas para mostrar que sim, existe, é possível, as carreiras se desenvolvem e as pessoas têm oportunidades aí nesse processo. Aliás, aproveitando essa fala, né, nossa live de hoje tem como tema falar justamente sobre orientação para estudantes e profissões contemporâneas. E vocês já começaram aí, deram o pontapé inicial para falar de desenvolvedor de games. Nós, aqui do Arshot, fizemos aí uma rápida procura pela internet a respeito do assunto, e a nossa lista ficou tão longa que não dá para falar dela toda, né? Foram mais de 30 profissões, todas profissões novas, ligadas ao mundo contemporâneo, e que não existiam há 10 anos atrás. Então, o mundo que se abre hoje é um mundo completamente diverso e cheio de possibilidades, porque há mudanças em relação a meio ambiente, em relação a paisagismo, a se ver a cidade e ver como a cidade tem que se organizar, em relação à tecnologia, não apenas de conteúdo, mas aí a gente vai para uma gama que vai para a segurança do conteúdo digital, o acesso a esse conteúdo, a relação com o usuário, com o cliente, até a entrega final, que pode ser um produto, um serviço. Então, assim, é bastante amplo, né? E é por isso que nós, que indicamos a vocês a procura de uma ajuda, também vamos procurar a ajuda de quem pode falar melhor do que nós a respeito do assunto. Eu acho que o mais importante nessa hora é que nós também podemos dar exemplo de que é preciso fazer conexões, é preciso compartilhar e é preciso buscar. Porque ninguém tem que ser autossuficiente, né? Eu acho que uma fala importante que nós temos hoje é essa. Você pode ser autossuficiente em alguma coisa, mas não precisa ser em tudo. Procure ajuda, procure informação, procure orientação, que é o que nós aqui também oferecemos para quem precisa de ajuda. Então, esse jovem que vai fazer essa escolha, que precisa aí de uma ajuda, de uma orientação, né? Ele vai poder lidar com tudo isso. E aí eu vou falar de duas profissões, né? Eu vou criar aqui o nosso desafio, né? Cada um de nós aí fala de duas profissõezinhas rápidas que chamaram atenção nessa busca e que são contemporâneas, que talvez não existissem até pouco tempo atrás. Eu vou falar de duas que realmente chamaram minha atenção e depois eu passo a palavra aí para vocês. Uma, né, olha, tem profissões, inclusive, na minha área de formação, que é letras e que é de redação, mas eu não vou falar delas, para não falar que eu fiquei na zona de conforto.
eu aceitei assim esse desafio para falar de coisa que realmente me tira do meu lugar, mas que eu acho que é importante trazer. Uma delas que é assim, teve um crescimento exponencial recentemente, é desenvolvedor de aplicativos. Porque hoje todo mundo tem um aplicativo para alguma coisa. Então, e mesmo aquela coisa mais simples que se tinha antigamente, que eram as rádios, né? Há determinados smartphones que não aceitam, não tem como captar o sinal de rádio. E para resolver esse problema, o que é que as rádios fizeram? Elas criaram o aplicativo delas mesmas. Então, olha, assim, para mim é a genialidade de como resolver um problema. Porque era um aparelhinho simples que todo mundo tinha antes, que era o radinho. Alguns celulares antigamente tinham acesso ao radinho, né? Você usava ali e conseguia ouvir. Quando isso deixa de existir, busca-se uma alternativa. E quando se encontra aí na produção de um aplicativo essa alternativa, você dá acesso a uma série de informações para aquele usuário. Ele tem acesso ao locutor, ele consegue não apenas ouvir, ele às vezes assiste a transmissão, sabe o que está acontecendo, consegue pegar informações de quem é aquela pessoa. Alguns aplicativos disponibilizam inclusive o podcast, né, com a grade toda da programação. Então, é super interessante, e não só para o rádio, que é o exemplo que eu estou dando, mas isso você tem para tudo, para jogos, para transações bancárias, para saber contas de casa, para outras informações diversas. Então, assim, é um caminho que se abriu muito recentemente, graças à tecnologia, e que chegou com muita força, e que emenda na segunda profissão que eu vou falar dela, que eu acho que também é importante, que é a questão da segurança, da cibersegurança. Uhum. Precisamos ter essas informações todas num sistema criptografado, que consiga reter as informações pessoais do usuário, que não exponha dados sensíveis. E então você tem aí também esse crescimento. Aquilo que antes era apenas a segurança material e física, né, para ninguém invadir a sua casa, ela foi para esse mundo digital. Então ninguém pode invadir a sua casa digital, né, entre aspas, que é a sua conta bancária, os seus dados pessoais, as suas plataformas de comunicação, né? Todo mundo aí tem ali os aplicativos de comunicação. Eu não vou nem falar quais são, porque também temos muitos. Então, tudo isso aparece aí como oportunidade. Então, a segurança agora na internet é uma segurança que tem que ser pensada, e é um caminho é um caminho profissional que até então não tínhamos, e que vem para trazer não apenas uma especialização, mas também vem para abrir oportunidades. E aí, passo a palavra agora. Vocês escolhem aí quem vai falar sobre o que definiram aí como profissão. Eu vou lá para a área de finanças, né? Porque sempre tem a galera que quer seguir as carreiras das áreas de exatas, né? Economia, finanças. E uma carreira que surgiu fortemente, principalmente na pandemia, né? Com essa questão do home office, do trabalho em casa, foram os investidores day trading, né? E esses cursos explodiram, né? Para a formação desses profissionais nas áreas de finanças, né? Que fazem lá a gestão das suas ações em tempo, né, curtíssimo tempo, compra e venda de papel na Bolsa de Valores. Então, são pessoas que já estavam nas áreas de finanças, né, que já trabalhavam, às vezes, em bancos, né, corretoras de valores e tudo mais, e que migraram para esse movimento da carreira independente como day trader, né, e que se tornam um conselheiro, inclusive, né, aplica em nome de outras pessoas na bolsa. Então, falar dessa migração, quando a gente pensava que só bancos, né, só os bancos e as grandes corretoras poderiam investir financeiramente, e aí saber que uma pessoa que está lá no quarto dela, que tem lá um mega computador com uma tela gigante, duas, três telas,
está negociando ações pelo mundo, né? Então, até então a gente não pensava nisso, e cada vez mais vem se firmando e estão tendo várias certificações e formações na área de finanças, mas especificamente day trader, né? Falando de mídia social, né? Estamos numa mídia social, né? Então, quantas carreiras surgiram a partir também, pensando na pandemia, fortemente alavancou as questões das mídias sociais, né? Então, quantos profissionais de gestão de mídia social estão sendo procurados hoje em dia, né? Para desenvolver conteúdo, para poder chegar cada vez mais rápido nesse cliente, né? Para encontrar a linguagem correta, trabalhar a imagem, né? Quem está aqui no Instagram, o que publica, como publica, né? O que funciona, fazer a leitura desses dados, por exemplo, né? Das diferentes mídias, porque aí não é só Instagram, é Facebook, é LinkedIn, é YouTube, que mais? É Twitter. Então, são diferentes mídias, né? E essas pessoas que trabalham com mídia social têm esse olhar voltado e estão acompanhando essa atualização que é quase diária, né? Tem situações que mudam e falam, a gente mudou de novo, né? Então, vamos ter que reaprender como vai acontecer, porque essas mídias também estão em constante atualização. Então, falando de duas profissões que, para mim, saltaram, né, principalmente durante a pandemia, e que estão ainda em processo de evolução e de desenvolvimento, né? E que hoje um adolescente, um jovem pode olhar e falar, eu quero ser day trader, gosto de finanças, gosto de analisar mercado, bolsa de valores. E aí, né? E como é que esse pai fica quando esse adolescente faz essa escolha? Vai, Jesus, meu filho vai ficar mexendo com a bolsa de valores ali no computador no quarto dele, é isso mesmo? Pode ser que sim, né? Mas vai entender um pouco mais, é hora de conhecer desse mercado, né? Para saber quais os caminhos que esse jovem pode ter. Então, trouxe minhas duas. Eu ia falar dos jogos digitais, né? Mas a gente já começa do desenvolvedor de jogos, de games, trazendo uma outra profissão que eu quero citar é personal stylist, que eu vou te falar que assim, eu falo assim, gente, hoje em dia, porque tem muito a ver de você alinhar, né, quem você é com o que você apresenta para as pessoas, né? Isso daí, eu mesmo já fiz a minha análise de coloração pessoal. Eu pretendo, inclusive, trazer uma profissional aqui para explicar mais sobre isso, de como ela chegou, né, até esse ponto na vida dela, o que levou, como que ela descobriu que ela gostava, né, desse ramo. E essa pessoa, ela é personal shopper, né? Ela vai, inclusive, com os seus clientes, escolher, comprar roupa para já saber o que combina com o que e a cor que é ideal, né? As cores, a tabela de cores que é ideal, e ainda faz otimização de guarda-roupa, otimização de mala. Então, assim, hoje em dia, tipo assim, você pode... É o personal organizer, né? Porque tem o stylist e tem o organizer também. É tipo assim, hoje em dia você pode ser o que você quer ser, sabe? É muito livre isso. E uma coisa que eu queria comentar também porque tem umas profissões que elas já existem, mas que não há muitos anos, por exemplo, medicina, e que você precisa realmente estar com a mente aberta para as novidades, porque, por exemplo, eu conheço um conhecido meu, ele formou em medicina, e você pergunta, nossa, ele é médico? Não, ele não é médico, gente. Ele abriu um cursinho para formar médicos, entendeu? Para que as pessoas sejam consigam passar no vestibular de medicina, ou seja, acabou que ele é médico e ele entende do assunto porque ele passou por uma faculdade de medicina, mas ele virou um empreendedor, né? Que isso daí é uma coisa muito importante, porque a pessoa, ela não é ensinado na escola a gente a empreender, né? E é o que mais a gente está vendo hoje em dia, não só de empreender fisicamente, mas você criar um e-commerce, você está empreendendo, você criar uma startup, você está empreendendo. Então, o empreendedor hoje em dia também o termo ficou muito amplo, né?
muito Sim, amplo. sim. Inclusive, quem tem um e-commerce tem que ter clareza até mesmo da legislação que envolve esse e-commerce, Exatamente. dos Exatamente. tributos que envolve esse e-commerce. Então, o que não vai faltar aqui para a gente falar sobre essas novas profissões é assunto, né? É Com assim, certeza. é assim. Isso daí É verdade. não vai faltar. Então, assim, E aí, por exemplo, essa turma, só uma palhinha, né? Quando a gente fala do e-commerce aí que você trouxe, até agora já tem uma linha do direito, né? Econômico, tributário, é direito, vamos dizer, né? É o tradicional direito que nós conhecemos, mas com uma nova vertente para poder atender o e-commerce. Né, como tem agora o direito ambiental, que há muitos anos não se tinha, né? Essa legislação ambiental, o quanto que as empresas precisam cumprir, o quanto que a sociedade exige, né, que essa legislação ambiental aconteça, também uma nova linha do direito, ou ela poderia já existir, mas ganhou muito mais força nos últimos anos, né? Então, as profissões ou as áreas de formação vamos dizer, já existentes há muitos anos, mas mesmo assim com imensas variações, né? E imenso. aí não quer dizer que vai fazer direito, que vai ser juiz, que vai ser o advogado, que vai ser, né, aquele procurador, mas ele pode se especializar numa outra área e seguir por uma outra linha de desenvolvimento, né? Então é importante conhecer até essas variáveis, né? O mundo contemporâneo globalizado, ele acaba trazendo a possibilidade de assuntos ficarem mais conectados. Então, quando você tem uma área como o direito ambiental, ele, por mais que seja o direito de um determinado país, mas você tem um impacto em relação à visibilidade que aquela empresa tem, se os clientes ou os fornecedores estarão ou não dispostos a comprar com aquela empresa, de acordo com a pegada que ela deixa no meio ambiente. Então, há uma série de novos valores que surgiram nos últimos tempos e que acabaram tornando as profissões, mesmo aquelas já consolidadas, profissões que têm um outro olhar, têm uma pegada mais contemporânea e que criaram ramos ali que são ramos novos de acordo com essas modificações. E isso vale para tudo, né? Eu acho que todas as profissões têm essa possibilidade de atualização, de modernização, e principalmente elas precisam disso, porque como os clientes, né? Porque a população agora se torna cliente de muitos deles, esse cliente ele tem outros valores. Então ele começa, é um cliente mais consciente, é um cliente mais preocupado com legislação, com meio ambiente, com postura ética da empresa, com as bandeiras que aquela empresa apoia, com aquilo que é o apoio a determinados grupos minoritários, grupos humanitários, se há algum tipo de projeto ou de ação nesse sentido. E tudo isso faz parte desse mundo que surge e que esse jovem já está dentro dele e precisa aprender a fazer escolhas e aprender a fazer um posicionamento em relação à sua profissão e à sua aptidão, né? Como é que ele apresenta quem ele é, suas aptidões, suas escolhas e suas vontades dentro dessa complexidade que é o mundo atual e como que ele vai ser feliz e ser realizado nessa nova condição que a gente tem aí. Que para nós é nova, porque somos de uma geração anterior, mas para ele é simplesmente a realidade dele. E que a gente também precisa entender para não ver com um olhar de preconceito ou de incômodo essas escolhas que são feitas e essas novas profissões, não é? Eu vou aproveitar aqui só para falar também da Dani, a Daniela Lima Chaves, que acompanha a gente sempre. Ela é personal organizer, então ela tá aí, ó. A Silvânia já fez até um convite ao vivo para ela aparecer por aqui e nós falarmos a respeito do assunto. Vai ser ótimo termos, né, mais uma profissional aí que lida com essa profissão contemporânea importante. E teremos outros.
Quero agradecer aí a Lúdia e a Silvânia pela oportunidade de termos falado desse assunto. Avisar mais uma vez que estaremos com profissionais a partir de julho que estarão conosco. Não teremos uma agenda fixa para atendê-los, porque vai depender muito da agenda deles, né? Então, nesse sentido, as lives do Archote continuam no mesmo dia e horário, mas as lives dos convidados vão acontecer a partir da agenda que eles disponibilizarem. Nós vamos tentar ver se é possível mais ou menos manter um padrão, mas sem esse compromisso, né? Porque nós sabemos que hoje em dia as agendas são sempre complexas para fazer essa gestão. Então, mas como avisaremos também com antecedência, toda a nossa audiência vai poder se programar para participar e para poder acompanhar. Queremos todos aqui com perguntas. Com perguntas, com dúvidas, né? Com vontade de aprender aí, para a gente aproveitar ao máximo aí com os nossos convidados. Muito bem. Então é isso. Eu agradeço e agora passo a palavra aí para a Lud, para as considerações finais e para a Silvânia na sequência. Não, eu só considerações finais, vai lá, Lud. Bem finais, né? Porque essa live ia ser curta e já tem quase 1 hora de live. Gente, não, eu só queria agradecer e, né, mais uma segunda-feira aí, a gente junto, abençoada, agradecer quem esteve aqui com a gente durante a live, quem vai assistir, né? Se fez sentido para você, já indica essa live para outras pessoas. Se você conhece pessoas que têm filhos aí nesse momento de escolha de profissão, já passa essa live para eles e já fala para seguir o Archote de desenvolvimento, porque, como a Amilcar disse, as próximas lives aí a gente vai ter convidados, então é muito importante trazer essa clareza aí nesse momento. E obrigada, gente. Obrigada, Sil. Obrigada, Amilcar. Estamos juntos. Foi ótimo. Estamos juntos. Em breve a gente informa aí os próximos convidados, como tudo vai acontecer. E também vamos aproveitar para já ter alguns posts falando sobre isso lá no Archote, né, da nossa trilha, de como a gente faz esse processo de atendimento, de orientação, né, tanto de perfil comportamental quanto das escolhas de carreira. E isso vai ficar cada vez mais claro aí para todo mundo conhecer. E sempre tem alguém, um vizinho, um primo, alguém que está precisando desse tipo de orientação, que está nessa fase de escolha, e nós podemos ajudar nesse processo. É isso. Obrigada, foi ótimo. De novo. Valeu, gente. Obrigado, até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigada a todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.